Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 60. Muito bom! É isso aí. Pessoal, hoje nós iremos falar sobre feitiço, simpatia, talismã mágico. Este CADEF de número 60 será bem legal. Vamos falar sobre assuntos que nos interessam. Nós que somos buscadores, nós que ambicionamos crescer no caminho do bem. É importante conhecermos algumas realidades que místicos conhecem, os famosos bruxos, feiticeiros, magos, alquimistas, conheceram ou conhecem. Vamos conversar sobre a importância disso tudo para nós buscadores que somos. Muito bem. Amigos, sabemos que o nosso pensamento tem um poder descomunal. O nosso pensamento é vida, é energia. O nosso pensamento não conhece barreiras, não conhece fronteiras, não conhece limites. Podemos fazer coisas miraculosas através do pensamento. Nós desejamos, emitimos vontade, nasce o pensamento. Você impulsiona o seu espírito a criar pensamento pela vontade. Você quer, você deseja, emite a vontade e o pensamento acontece. Sabemos que, graças à física quântica, que a matéria ela tem um comportamento extremamente místico. A matéria, sim, a matéria tem um comportamento místico. Se nós pegarmos, por exemplo, um objeto qualquer, e se nós mergulharmos a nossa visão espiritual neste objeto, nós enxergaremos as partículas. Depois das partículas, os átomos que compõem um determinado objeto. O átomo tem um comportamento bizarro, surpreendente. Além do nêutron, que é a matéria corpuscular, temos as nuvens de elétrons. Grandes cientistas, por exemplo, como Francis Lois, que vem propor a teoria da dimensão corpuscular, junto com Niels Bohr, por exemplo, ou a teoria da dimensão ondulatória, onde o átomo ele trafega no sentido ondulatório e também num sentido corpuscular, ou seja, ora, o próprio nêutron, os elétrons e os nêutrons, ora, eles existem, ora, eles não existem. A partícula, ela tem um comportamento quântico, energeticamente falando, e um comportamento corpuscular. Ora é matéria, ora é energia, que os grandes físicos da modernidade, como Peter Higgs, ou Peter Higgs, como você preferir, ele denomina, por exemplo, de dualidade matéria e energia, dimensão dualística, matéria e energia. Isso no átomo. Só que tudo é átomo. Tudo que nos envolve é átomo. Max Planck já propunha a questão de pacotes energéticos. Depois Albert Einstein vem expandir este raciocínio. Então tudo emite energia. Tudo vibra. Os átomos são, portanto, grandes usinas nucleares. Temos a fissão, por exemplo, para comprovar isso. O poder de uma fissão nuclear. Agora vejam bem, meus amigos, tudo é átomo então.
Uma partícula. Existem infinitos átomos. Um lenço, um botão de um paletó, a flor, o cabelo, possui átomos que vibram, que emitem energia, que recebem energia. E os feiticeiros do passado, os magnetizadores de todos os tempos, conheciam que a nossa mente interfere na matéria. A nossa mente, o poder da nossa mente acaba impregnando determinados objetos pela ação da nossa vontade. Então, quando temos vontade e emitimos a vontade em determinado objeto, nós acabamos impregnando este objeto de energias. Porque nesse objeto, o que há? Um universo de átomos. E cada átomo tem toda esta vitalidade que falamos agora. E, portanto, acabam se impregnando do nosso magnetismo, do nosso pensamento, das nossas emoções. Então, o que os feiticeiros de todos os tempos faziam? Os bruxos, os magos, os feiticeiros em suma, pegavam um determinado objeto, pensavam neste objeto com emoção, impregnavam este objeto. Tanto é verdade que existe olha que legal, existe uma mediunidade que é conhecido como psicometria. Não tem nada a ver com psicologia, tá, pessoal? Não é a psicometria da psicologia, não é a proposta da psicologia. É a psicometria relacionada ao registro mediúnico de um determinado objeto. Por exemplo, você carrega um anel, aí você pensa, você sofre variações em seu pensamento, o seu humor se altera e etc. Este anel, por exemplo, pode ser uma camisa, pode ser um chapéu, qualquer objeto que pertence a você, um documento, o fio de cabelo. Este objeto acaba se impregnando da sua energia, das suas emoções. Então o médium que é dotado da psicometria, desta mediunidade, ele captura o objeto e sente e descreve o portador do objeto, quem ele é, quantos anos aproximadamente tem, como é o estilo de vida desta pessoa, como que é o seu teor vibratório, como que é a sua espiritualidade. Há inclusive registros históricos de grandes médiuns que ajudaram em desvendar até escavações e mistérios fósseis, descobrindo aquele determinado fóssil pertencia a alguém de um determinado povo, de uma determinada época. Então desvendaram grandes mistérios arqueológicos. Isso a história tem de sobejos. Basta você pesquisar, por exemplo, você vai ver de maneira assim absurda. Então tudo que nos cerca, tudo que é nosso, tem a nossa digital, tem a nossa característica energética. E os magos, então, o que eles fazem? Eles pegam um determinado objeto, influenciam este objeto, e este objeto acaba ficando, digamos, envolvido pelo magnetismo do mago, do feiticeiro. A simpatia não difere disso. Por exemplo, você faz simpatia para isso, para aquilo, e de repente a simpatia funciona. E você fica muito absorto. Como que funciona isso? Qual que é o poder por detrás disso? É o poder da mente. Na verdade, você está atuando com a sua mente. Quando você pega determinados ingredientes, na verdade, as fórmulas cabalísticas. Quando você trabalha com tudo isso, você está fazendo um ritual. E neste ritual, você tem que ter poder de crença, claro. Você tem que acreditar que isso vai funcionar, porque senão não surte efeito. Se você acreditar que isso vai funcionar, acaba surtindo efeito. Por quê? Porque na verdade você aciona as potencialidades do seu mundo interior. Percebem? Porque tudo emana energia. Cada objeto que você trabalha na ritualística vai favorecer os seus intentos quando você tem fé. Então, na verdade, são
potências internas que você aciona através da fé. Você usa aqueles objetos vão despertar a sua fé. E você acredita depois que foi graças à ritualística, graças aos movimentos que você fez, ou de fórmulas que você pronunciou, ou de expressões cabalísticas. Na verdade, foram os mecanismos da sua própria mente. Então, como nós estávamos dizendo, aí o que acontece? Você pega, por exemplo, o objeto e você quer influenciar uma pessoa, digamos. Aí você compra um presente para a pessoa. Compra um presente para a pessoa e acaba magnetizando esse presente. É assim que os magos fazem. Pega uma caixa, por exemplo, um presente, né? Uma caixa bonita lá e tal, e o presente está ali dentro, e você magnetiza a caixa, magnetiza o presente. Para que quando a pessoa pegar aquele presente, abrir aquela caixa, pegar o presente, ela sentir a sua emoção. E isso vai atingir o seu psiquismo e ela vai lembrar de você. É como se fosse uma hipnose. Percebe? Quanto mais magnetismo você tiver, melhor efeito terá. Só que isso tudo, meus amigos, tem uma consequência. Tem um preço. Quando nós fazemos isso, podemos estar violando leis que regem o universo, leis que temos que tomar o máximo de respeito, principalmente quando estamos atuando em pessoas, porque aí pode ser mais grave ainda a situação do retorno, porque tudo que nós fazemos gera um retorno, a lei da ação e reação, da causa e efeito. E isso pode ser prejudicial a nós. Nós estamos conversando nesse CADEF a respeito disso para conhecermos como que funciona, principalmente para aqueles que estão chegando, como que é a ideia do pensamento. Então é muito perigoso. Nós podemos realmente pegar o fio de cabelo de alguém e magnetizá-lo, descobrir a energia da pessoa, magnetizar o fio de cabelo, convocar espíritos nesse conluio, porque espíritos sórdidos estão em toda parte. Eles podem fazer verdadeiros pactos com você. Então você quer a pessoa, por exemplo, você quer casar com a pessoa, você quer ter a pessoa, você quer amarrar a pessoa, vulgarmente falando, quer ter a pessoa no seu campo energético. Você pode fazer isso se a pessoa estiver vibrando na mesma faixa que você, ou um pouco menos de repente. Você consegue mesmo fazer isso. Ou com o poder do seu pensamento, ou com a ajuda de entidades desencarnadas. Só que você vai acabar ficando preso a essas entidades, e quando você desencarnar, você vai ter um ataque espiritual sem proporções. Isso é muito perigoso, isso é muito grave. Por exemplo, o poder do pensamento é tão grande nos objetos que vocês já viram, com certeza já, igrejas dos nossos irmãos evangélicos que falam: traga um pertence da pessoa que você quer que melhore, que arrume um emprego, traga a carteira profissional dessa pessoa, traga uma foto, ou seja lá o que for. O que acontece? Quando você leva este objeto, como sabemos que o objeto está carregado de átomos, evidentemente, e o átomo então tem uma ação extraordinária. Quando você leva esse objeto lá na igreja ou em qualquer outro lugar, a água fluida do centro, a água fluidificada do centro da casa espírita, é assim que funciona. Você leva então o objeto, fazem a oração é o pensamento em seu grau máximo de atuação, aquele pensamento acaba se impregnando em cada átomo daquele objeto, porque o átomo é rico, ele é extraordinário em potencialidade. Você então acaba impregnando aqueles átomos e o objeto fica todo impregnado. Quando a pessoa veste a camisa, se for uma camisa ou seja lá o que for, uma carteira profissional, quando ela fica em contato com aquilo, ela acaba então se beneficiando da energia. É por isso que ela se cura com mais facilidade, é por isso que ela acaba arrumando um emprego com mais facilidade, desde que, claro, ela esteja na mesma faixa, que vibre numa faixa parecida com aquela que está impregnada. Então é assim que funciona. Nós que somos buscadores sabemos então que podemos influenciar outras pessoas pelo pensamento. Pense em mim constantemente, lembre que eu existo, lembre que eu estou aqui. Só que tudo que nós fazemos pode surtir efeito, só que tem um preço. E isso é perigoso, muito perigoso. E aquele que se aventurar, aquele que agir de má fé, vai pagar um alto tributo perante as leis do cosmos. Isso não é, pessoal,
uma ameaça, de forma alguma. Nós estamos falando isso porque os mentores nos ensinam isso. E não só os mentores nos ensinam isso. Temos também as informações registradas em vários compêndios, principalmente compêndios espíritas. Então temos que tomar um cuidado com essas questões, porque trata de ética cósmica. E sempre que lesamos, por exemplo, alguns princípios cósmicos, temos que prestar um alto tributo perante as leis implacáveis do universo. Então temos que ter cuidado, certo? É que nem, por exemplo, o talismã. A pessoa anda com o talismã protege a pessoa, o talismã acaba privando a pessoas de infortúnios, de mal-olhados, como falamos no CADEF 59, a questão do mal-olhado. De fato, acontece mesmo. Por quê? Porque a pessoa pega aquele objeto, aquele talismã mágico, que ela chama de mágico, pode ser o nome que for, não é verdade? Ela acaba impregnando aquilo. Ela tem tanto poder, ela confia tanto que aquilo vai ser impregnado, que aquilo vai resguardá-la de algum evento inoportuno, infortúnio, que dá certo mesmo. Por que dá certo? Porque são leis. Ela imita o pensamento acaba se impregnando naquele objeto, naquele talismã, e a protege. E a pessoa que vai até a casa dela, de repente, emana um pensamento meio desestruturado, esse pensamento, por leis de afinidade e de contenção, de uma série de coisas, fisicamente falando, acaba sendo voltado para o talismã. Isso é isso é fisicamente falando. Isso acontece mesmo. Mas não é o talismã em si que faz toda a diferença, não é, o objeto da sorte, não, é o pensamento da pessoa. Na verdade é o pensamento da pessoa. É que nem os nossos amigos, né, que gostam da projeção astral com pedras. Não é a pedra que vai fazer a diferença, é o seu pensamento. Na verdade, aquela pedra te traz segurança. Então as coisas funcionam muito bem. É que nem, por exemplo, você chegar num ambiente onde tem imagens que lhe agradem. Aquilo vai trazer para você diferença nas suas emoções. Foi provado, por exemplo, que quando você está com o seu uniforme, por exemplo, você é um médico, quando você está com o seu jaleco, você tem um pensamento diferenciado. Quando você é um professor, está com a sua régua de madeira, no meu caso matemática, régua de madeira com giz, o seu estojo, você pensa como professor, fora daqueles... Então, o externo influencia a sua mente. É por isso que tem alguns irmãos que preferem pedras, preferem música, mas nada disso é necessário. Por quê? Porque é aqui dentro. Tá, pessoal? Então é isso. Esse CADEF aí é para... nós conhecermos aí algumas coisas relacionadas a talismã, a feitiço, a bruxos. Na verdade é tudo pensamento. Temos que ter cuidado com o nosso pensamento, porque uma vez o pensamento emanado, ele vai repercutir, ele vai causar situações no universo e vamos responder. É claro que Deus vai nos julgar, não é um homem, não são as leis humanas, nada disso. O pensamento é algo que Deus vai nos julgar. Então temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque eles são ricos, principalmente quando nós vamos ao encalço de cartomantes que eu falo, cartomantes que não tem vínculo nenhum com a ética cósmica. Esses aí, pessoal, tem que ter um cuidado, né? Ah, eu perdi o meu namorado, eu perdi o meu noivo, eu quero apressar o meu casamento, eu vou no cartomante. Tudo bem, você pode ir no cartomante. Ele vai se vincular, ele tem um poder de magnetismo muito grande, muitas vezes até um charlatão. Vejam bem, não estou generalizando, né, pessoal? Estou dando um exemplo. Muitas vezes ele é um charlatão, ele vai te auxiliar, vai fazer um link, uma ponte entre você e entidades desencarnadas. Entidades encarnadas vão exigir algumas coisas porque são espíritos animalescos que estão presos à sensualidade, exigir principalmente coisas de ordem material. Essas coisas de ordem material vai estar impregnada de energias que eles se abastecem, não é verdade? Então o que acontece? Eles vão fazer de tudo para que você tenha sucesso lá, querendo o seu noivo, querendo o seu namorado. Só que você vai ter que responder por isso. Porque não é algo natural, não é algo que foi realizado através da construção do amor. É algo meio que forçado pelas leis cósmicas. E nada que é forçado é durável. Não é. Então o conselho é, se você perdeu o seu namorado, sua namorada, tranquilize-se, faça a reforma íntima, cuide de você, espere a natureza responder da melhor maneira possível. Se o seu casamento não está bem, ore,
Se você aposta no seu casamento, no caso, e não está bem, ore. Procure se conectar às forças da vida, da natureza e deixar na mão de Deus que tudo vai se resolver. E se não for para acontecer, se as leis da vida entenderem que não é para acontecer, deixe, não force nada, certo? Não vá atrás dessas coisas que não vão levar a nada, certo? Então é isso, pessoal. Vamos pensar nesse CADEF aí, CADEF de número 60, eu não queria, ficou meio extenso o CADEF, né? Não queria que ficasse extenso, me perdoem, mas é assim que funciona às vezes, né, pessoal? É isso daí, CADEF de número 60, estamos felizes, estamos juntos, este foi mais um bate-papo, não é verdade? Aqui não há professor, aqui não há nada disso, nós aprendemos um com os outros. Tem uma expressão do Paulo Freire, um grande educador, que ele fala mais ou menos assim: há 10 coisas que eu não sei e aprendo com você. Há 10 coisas que vocês não sabem e acaba aprendendo com nós. É assim que funciona. A ideia da permuta, da troca, não é verdade? Porque entre nós não existe muros, existe ponte, não é verdade? E por esta ponte passa o quê? Passa a nossa amizade, passa o nosso carinho, a nossa onda de ternura. É assim que funciona. Estamos juntos. CADEF de número 60 para vocês. Forte abraço. Pense sempre positivamente. O lado positivo da vida. Saúde. Respire fundo, prana. Enriqueça seus pulmões de prana. Beba muita água. Seja feliz. Queira ser feliz. Juntos iremos muito longe. Longe mesmo. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.